A qualidade do solo sempre foi baseada em 3 pilares: a química, a física e a biologia. Então, a gente sempre teve aí a química do solo como o primo rico da história, né? Em que existem metodologias bem estabelecidas, forma de coleta, análises bem estabelecidas, né? E é fácil de interpretar, usar, todo mundo usa. É uma coisa que faz tempo que já, digamos, está praticamente resolvida essa questão, né? Existem métodos para medir, existem métodos para interpretar, né? Então é uma coisa fácil de usar. Os outros 2 pilares acabaram ficando para trás, né? Existem metodologias, a pesquisa usa muito, mas dificilmente elas foram transferidas para a prática, né? A física do solo, com dificuldades de coleta, com amostra indeformada, né? E a biologia pela inconstância dos micro-organismos, né? O fato deles serem muito efêmeros, e então seca é uma coisa, seca o solo é uma coisa, umedece o solo é outra, né? Então acaba ficando uma coisa difícil de medir, difícil de interpretar. Então o que a tecnologia BioAS da Embrapa veio fazer é acrescentar esse processo e em parte resolver esse problema, né? A gente está quase que fechando esse círculo desses 3 pilares, embora tenha a física que a gente está trabalhando em métodos aí para abrir essa caixa preta, né? Mas no sentido biológico, a Embrapa fez um belíssimo trabalho com essa tecnologia BioAS, em que, parametrizando as medidas... Bom, antes de mais nada, eles elegeram os indicadores biológicos que se correlacionam melhor, que são mais estáveis, que são mais fáceis de analisar, né? E que pode ser mais prático, mais barato, para que possa ser usado no dia a dia, né? Então eles elegeram dentre todos os atributos, aí, dentre carbono da biomassa microbiana, nitrogênio da biomassa microbiana, respiração basal e as diversas enzimas que se tinham metodologia para analisar, eles elegeram aí a beta-glicosidase e a arilsulfatase como enzimas que possuem alta sensibilidade a mudanças de manejo. Então, o grande X da questão desse trabalho da Embrapa, da tecnologia BioAS, que esse que é o nome, né? BioAS porque é AS de análise de solo. Então, BioAS. O grande trunfo da Embrapa foi fazer a interpretação, o método de interpretação, parametrizando com a produtividade das culturas anuais e tudo isso de uma forma prática, tanto para quem coleta, porque a coleta acabou que é permitida fazer na mesma época em que se faz a coleta de solo, então você não precisa fazer 2 coletas, né? Então, em qualquer época, basicamente, né? Pode ser no primeiro semestre, no segundo, na seca, nas águas, geralmente depois da colheita. Então, independente da colheita, seja da cultura de verão, seja da cultura de inverno. E para o laboratório, é possível fazer essa análise quase com as mesmas rotinas que a gente trabalha na análise química. Então, é a mesma terra fina seca ao ar, ou terra fina seca em estufa, né? Moída, as metodologias com colorimetria, leitura, né? Então os métodos são parecidos, não sai muito da rotina do laboratório. Então ficou uma coisa prática para coletar, prática para analisar e prática para interpretar. E aí você pode estar perguntando, tá, e daí? O que eu ganho com isso, né? O que se ganha com essa análise é que muitas vezes quem é observador e quem é do dia a dia da produção sabe disso, que muitas vezes tem várias situações aí em que você não coloca um fertilizante num ano ou por algum motivo e produz mais, né? Ou o solo está perfeitinho, está com a química no lugar, todos os parâmetros tudo bem e não vai para frente. E por que isso, né? Muitas vezes tem a ver com a parte biológica. Porque o que esses micro-organismos fazem? Eles fazem a ciclagem do nutriente. Então, se não tiver esses micro-organismos, o que chamam de cadeia alimentar do solo, né? Se essa cadeia alimentar do solo não tiver robusta, com populações elevadas, com diversidade,
Então, eu não tenho ciclagem de nutriente. Eu posso até ter os nutrientes lá, e muitas vezes de uma forma pouco disponível, e a planta não acessa, né? Os micro-organismos são fundamentais para a porosidade do solo, para a estruturação do solo, fungos, bactérias, né? Então, se a gente não tem essa parte biológica bem estabelecida no solo, a gente tem um problema. A gente tem um problema de ciclagem, de suprimento de nutrientes, de estrutura de solo, de dinâmica hídrica. Então, eu preciso saber também como que está esse pilar biológico para fechar meu diagnóstico. Muitas vezes o químico só não é suficiente, né? Então, essas duas enzimas que a gente vai começar a analisar, então, beta-glicosidase e arilsulfatase, nós vamos interpretar e nós vamos dizer, tá baixo. E aí, como é que a gente resolve? Diferente da química, em que a gente tem, se você identifica algum elemento baixo, nível baixo, você tem uma dose daquele elemento, né? Agora, não tem como você aplicar 300 kg de beta-glicosidase por hectare. Então, isso vai fazer com que a gente tenha que exercitar o nosso conhecimento, a nossa mente, para que a gente promova a atividade biológica do solo. Então, no fundo, o que essas enzimas medem é a atividade biológica e não os micro-organismos em si. Elas medem o potencial, porque assim, os micro-organismos excretam essas enzimas, certo? E aí essas enzimas vão fazer uma série de atividades, elas vão quebrar a beta-glicosidase do ciclo do carbono. Então, ela participa da quebra da celulose. Então, tudo que a gente produz no campo de resíduo, né, das culturas, acaba indo para o solo, ficando na superfície, e esse negócio tem que ser degradado. E aquilo é praticamente celulose. Então, os micro-organismos, para fazerem esse trabalho, eles precisam excretar essas enzimas. Diferente da gente, que a gente tem que comer o alimento e a gente digere ele dentro do organismo, os micro-organismos é diferente. Eles excretam as enzimas para fora, digerem aquele negócio todo e aí eles absorvem compostos mais simples, né? Então, a beta-glicosidase faz parte do ciclo do carbono e a arilsulfatase do ciclo do enxofre. Então, quando a gente está medindo essas enzimas no solo, a gente está medindo aí tudo que esses micro-organismos excretaram para fazer esse trabalho. Então, por isso que se fala muito que fazer análise, a BIOS, é você ver a memória do solo. Então, o que a gente vai estar medindo é resultado do que o produtor fez na última safra, na penúltima, nos últimos 3 anos, né? Porque esse negócio é cumulativo, ele vai se acumulando no solo. Então, quanto mais enzima a gente tem no solo, mais atividade biológica a gente tem. Então, se eu identifico um nível baixo, muito baixo, das enzimas no solo, fatalmente isso me leva a pensar que o meu manejo não tem sido bom, de alguma forma. Então, eu vou ter que repensar esse manejo. O que eu vou incluir nesse meu manejo? O que eu estou fazendo de errado biologicamente, né, que está afetando esses micro-organismos e que está impedindo que essas enzimas se acumulem e nos mostrem que o solo não tá num nível legal, né? Então, isso vai me fazer repensar todo o meu sistema de manejo. Eu vou ter que, de repente, sei lá, incluir culturas de cobertura, né? Um mix de cultura de cobertura, eu vou precisar incluir adubação orgânica na minha propriedade, eu vou verificar como é que está a cobertura do solo com palha depois que eu colho. Então tem inúmeras atividades que eu posso, inúmeras medidas que eu posso pensar em tomar tendo um diagnóstico como esse. Então ele faz até então, o que a gente sempre percebia, né? E a gente pode ver pelos resultados aí do CESB, do concurso de produtividade. Pode reparar, a maioria dos casos, principalmente recentemente, a maioria dos casos passou aí no ano anterior por uma cultura de cobertura no inverno, né? Então, dá o tempo do solo se recompor, né, sem aplicar defensivos, por exemplo, nesse período, e sem trafegar muito com máquina, e acaba que dá tempo da microbiota do solo se recompor
e quando chega a cultura principal, que é a soja, ela se aproveita de todo esse ambiente. Mas a gente nunca soube muito bem por quê. Quer dizer, por que a gente sabe, mas quanto essas culturas de cobertura mexem no solo? No que elas mexem exatamente? Né? Como é que eu vou avaliar quando eu estou fazendo um trabalho, se eu vou testar, por exemplo, 2 culturas de cobertura ou 2 mix de plantas, né? Como é que eu vou avaliar qual está sendo melhor? Só pelo resultado da produtividade depois? É meio perigoso fazer isso, porque a gente pode ter N fatores que vão interferir nessa produtividade que não tem nada a ver com o que as plantas de cobertura fizeram antes. Então, eu posso, após a cultura de cobertura, coleto o solo e vejo que atividade enzimática que elas promoveram. Né? O que a própria doutora Ieda da Embrapa, que é a principal mentora e coordenadora desse projeto da BioAS, comenta, é que inclusive a gente vai poder avaliar melhor até os produtos que a gente aplica no solo. Eu quero testar um produto, vou fazer um lado a lado. Testar um ácido úmico, alguma coisa assim. Então a gente quer ver até que ponto aquilo promove a biologia do solo, então agora a gente tem um parâmetro para isso. Agora a gente tem uma medida. Né? E como a gente sabe que só se melhora o que se mede, ou como é que se diz? Tudo que se mede pode ser melhorado, né? E eu tenho certeza que todo mundo vai gostar dessa tecnologia, vai aproveitar, fazer muito bom proveito dela e vai se tornar um padrão aí, inclusive futuramente para projetos de financiamento e seguro agrícola.